E nesse vídeo eu vou revelar para você alguns demônios escondidos na série Stranger Things e o que isso tem a ver com criação de filhos. Mas antes, eu quero convidar você a assistir os demais vídeos aqui da série Legado. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, inscreva-se, curta e compartilhe. Pois bem, primeiro eu quero assistir uma pequena cena da 5ª temporada de Stranger Things. Vamos lá. Consegue ver as crianças. Sabe por quê? Porque eu escolhi elas para remodelar o mundo. É porque elas são fracas. Fracas de corpo e de mente. Fáceis de quebrar. Fáceis de remodelar. De controlar. Os veículos perfeitos. E você, Will. Você foi o primeiro. E você quebrou tão fácil. Então vamos lá. A primeira frase que eu ouvi desta cena é do protagonista, um dos protagonistas da série, o Vecna, é: eu escolhi as crianças para remodelar o mundo. Por quê? Porque elas são fracas de mente e de corpo. Sabe, eu ouvi isso há muito tempo atrás e isso me chamou muita atenção. E a frase ou a colocação foi a seguinte: todos os grandes movimentos na história da humanidade entenderam que para que sua visão e o seu propósito se perpetuasse para as próximas gerações, era extremamente necessário transferir a sua visão ou inculcar a visão no coração das crianças e dos adolescentes, para que então aquela visão ou o propósito daquela visão rompesse com as barreiras do tempo e de geração após geração, isso então começasse a modelar o mundo. Pense qualquer movimento na história, seja ele o comunismo, o nazismo, o Islã, não importa. Todos eles entenderam que a coisa mais importante era as crianças. Pois bem, mas por que é tão fácil? Por que ele tem tanto acesso às crianças? Vamos pensar agora a família, o lar, os pais, os irmãos, a escola, os amigos, todo esse contexto na vida daquelas crianças ali, na visão, então, do Vecna, é que aquelas crianças, elas estavam tão isoladas daquele mundo, e nós vamos falar sobre o porquê disto, que o acesso do coração delas foi muito fácil. Ele teve, com muita facilidade, ele conseguiu entrar na mente e no coração daquelas crianças e raptar a alma daquelas crianças. Foi isso que ele fez. Esta série está nos enviando uma mensagem urgente sobre pais e filhos. Pois bem, agora na 5ª temporada eu quero saltar para uma outra personagem. Holly, desde o início, ela começa a demonstrar um comportamento, parece estranho. Todos observam aquele comportamento, o seu irmão Mike observa ela em um momento, a sua mãe também, que parecia que ela falava com alguém, mas ninguém estava na frente dela. Então, ela provavelmente estava falando com um amigo imaginário. A mãe foi chamada na escola porque a professora viu o comportamento da menina falando com alguém invisível, aparentemente, e que era então o amigo imaginário. A professora, preocupada, chama a mãe na escola para conversar sobre o que estava acontecendo em casa, se estavam havendo alguns problemas, porque normalmente se conecta isso
há uma fragilidade da criança ou uma maneira da criança corresponder a algo que ela não está conseguindo lidar muito bem. A mãe volta para casa e à noite no jantar ela fala com o marido e diz para ele: olha, hoje eu fui chamada na escola porque a nossa filha tem um amigo imaginário, os professores estão preocupados, a diretoria está preocupada, perguntaram se havia algum problema em nossa casa e tal. Aí o pai, discute com a mãe dizendo: não, isso é normal, crianças têm amigos imaginários. E a mãe então discute falando: não, ela poderia ter amigo imaginário se ela tivesse apenas 5 anos. Não, ela não tem apenas 5 anos. E ela fala para o marido assim: você sabe pelo menos quantos anos tem a sua filha? E começa uma discussão, e em meio a essa discussão a filha ouve a discussão dos pais e vai para o quarto chorando, muito triste por causa daquela situação, por conta dos seus pais não a compreenderem. E aí então os pais, como de costume, o pai então vai para o jardim jogar golfe e a mãe vai para a cozinha beber vinho. E esta cena resume a falta, na verdade, de preocupação dos pais com aquilo que estava acontecendo com sua filha. E naquele momento, então, um Demogorgon abre um buraco entre o Upside Down, o mundo invertido, e ali o mundo real. A menina é levada para o Upside Down, assim como muitas outras crianças são levadas, como na cena que eu assisti agora, que nós assistimos agora. Pois bem, meus amigos, é muito mais do que ficção, mas mostra uma fragilidade muito grande dentro dos lares, nas famílias, no coração dos pais, no coração de cada pai e mãe, que não consegue lidar com algumas situações, que não consegue administrar algumas coisas que acontecem com os seus filhos. E a série nos mostra isso. Então, meus amigos, nós precisamos parar agora e pensar: por que as crianças têm sido tão fracas de mente e corpo? Porque elas estão tão expostas, por exemplo, a conteúdos de internet? Porque elas estão tão expostas aos perigos da internet? Porque elas são tão facilmente influenciadas naquilo que é errado? E os pais, assim como o pai da Holly e do Mike, estão indiferentes a isso, sem saber como lidar com toda essa situação. Estas crianças estão sendo quebradas, remodeladas e controladas. Você vai ignorar isso? Você vai fazer de conta ou talvez pensar que o tempo vai apagar tudo isso? Que essa questão do amigo imaginário, a tristeza da filha, podem passar com o tempo e depois no futuro ela sequer vai lembrar dessas coisas? Será que você vai disfarçar tudo isso como os pais da Holly fizeram? Jogando golfe ou bebendo vinho, fazendo de conta que tudo isso um dia pode passar. Ou talvez você vai tentar isolar o seu filho com medo do mundo, colocá-lo dentro de uma bolha, isolá-lo completamente, tentando ou acreditando que isso vai impedir o seu filho de estar vulnerável aos ataques. Pois bem, o objetivo não é isolar ou ignorar o fato. O objetivo, ou a tarefa, ou a missão dos pais é fortalecer. Nós não podemos blindar as nossas crianças do mundo, mas podemos sim fortalecer a cosmovisão, ou seja, esta visão de fé, e equipar os filhos para reagir a todos os ataques que o mundo tem lançado contra a vida dos seus filhos. E o conhecimento da verdade é a única defesa permanente para que os seus filhos consigam reagir a todo e qualquer ataque do mundo invertido. Pois bem, se você, pai e mãe, e nós, como igreja, não apresentarmos a verdade para as crianças, o mundo lhes apresentará a mentira. Porque não existe um vácuo espiritual. Este vácuo espiritual ele vai ser preenchido por algo. Agora a pergunta que eu lhes faço é: pelo que tem sido preenchido no coração de crianças e adolescentes, no coração dos seus filhos? Porque hoje o que tem acontecido é que as crianças, hoje vulnerabilidade não está apenas associada a uma questão socioeconômica. A vulnerabilidade está dentro de muitos lares com crianças trancadas dentro do seu quarto, com seus smartphones, com seus computadores, acessando redes sociais, mergulhando no mundo da internet sem filtros.
Agora, há poucos dias atrás, a Austrália liberou um decreto, ou decretou, que crianças ou adolescentes com menos de 16 anos, todas as redes sociais serão derrubadas. Em toda a Europa se tem discutido a respeito deste tema. Com quantos anos realmente aquele adolescente ou jovem, criança nem se fala, tem maturidade para acessar as redes sociais ou acessar esses tipos de conteúdo dentro das redes sociais? Porque ali há um universo muito perigoso, onde as crianças estão acessando e sendo influenciadas, na grande maioria das vezes, as suas vidas estão completamente expostas ali nas redes sociais. O que você, pai e mãe, podem fazer agora, o primeiro passo que você deve dar, ou que você pode dar agora, é limitar o uso de telas para o seu filho pequeno, até mesmo o seu filho adolescente. Limitar o tempo de tela até que a tela não seja mais a prioridade dos seus filhos, ou aquilo que eles consomem a maior parte do tempo do dia deles. Segundo passo, não apenas limitar, mas também moderar e monitorar o que os seus filhos estão acessando nas redes sociais. Entenda, os seus filhos não devem ter, eles não podem ter, eles não têm o direito de ter privacidade nas redes sociais. Você precisa saber o que os seus filhos estão acessando nas redes sociais. E o terceiro passo é aquilo que nós falamos sobre preencher este vácuo. Como nós falamos anteriormente, não existe vácuo espiritual. O espaço vazio será preenchido. Você precisa ser o responsável por preencher esse espaço vazio com uma cosmovisão de fé e de evangelho na vida dos seus filhos, colocando isso como prática de fé dentro do seu lar e em sua família através do discipulado. Então, dê o primeiro passo hoje mesmo. Reúna sua família e fale a respeito das novas regras. Faça isso antes que o mundo invertido comece a engolir o seu mundo real. Comece a invadir a sua casa, comece a invadir o seu casamento, comece a influenciar o coração, o comportamento e os pensamentos dos seus filhos. Comecem a afastar a sua família da fé genuína em Cristo Jesus. Então dê esse primeiro e grande passo. No começo vai ser difícil, mas o Senhor vai ajudar você em cada atitude, em cada passo que você estiver dando, em cada regra que você vai estar estabelecendo, o Senhor vai estar ajudando você. Então as barreiras vão estar caindo, sua casa ficará blindada, protegida, guardada pelo Senhor. O coração dos seus filhos será discipulado pelo Espírito Santo e pela palavra através da sua vida. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 13, diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Que Deus abençoe rica e poderosamente sua casa. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu legado. E lembre-se, não permita que o upside down, o mundo invertido, invada o seu mundo, mas guarde a sua casa na palavra do Senhor, na oração e no discipulado. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.